Então vamos compartilhar a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tema que vamos tomar por base dessa reflexão é Jesus, o nosso alicerce. Jesus, o nosso alicerce. Esse texto, irmãos, ele traz uma evidência para nós e uma segurança de onde estamos firmados. O contexto desse texto era aquele em que Jesus perguntou aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Uns estavam dizendo que ele era um dos profetas e outras coisas mais, mas aí de repente Pedro, quando Jesus disse: vocês, o que dizem a meu respeito? Pedro disse: verdadeiramente tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí foi quando Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí Jesus afirma para Pedro que ele era Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele fala Pedro, ele estava falando que Pedro era uma pedrinha pequena, e quando ele fala onde a igreja seria edificada sobre a rocha, ele estava falando dele. Então Cristo se declara como o nosso alicerce, o alicerce da igreja. E isso nos traz segurança, nos traz, de fato, firmeza quando acreditamos nas palavras do nosso próprio Mestre, Senhor Jesus. Eu acredito que alguns irmãos que estão aí nos ouvindo, que já têm muitos anos de fé, devem lembrar e devem até mesmo notar isso facilmente hoje. Sente falta de mensagens cristocêntricas, sentem falta de até louvores que falem mais sobre Jesus e ensinos bíblicos também que nos levem de volta a Jesus. E isso é notável. Você nota isso nos hinos, nas mensagens, como eu já disse, em um contexto geral na igreja, a gente percebe que Jesus, em muitos púlpitos, ele já não é mais proclamado e nem aclamado. E nós precisamos entender que nos movemos por ele e para ele, né? Ele mesmo disse: eu sou a videira verdadeira. Diz que devemos estar ligados nele, recebendo a vida dele. E eu quero deixar algumas colocações para nós com relação a isto, e que nós possamos, de fato, fazer valer o que o nosso Mestre nos ensinou, o Senhor Jesus. Nós temos, com certeza, que viver com mais intensidade a nossa fé em Jesus. Estamos passando por um período, estava até conversando com o pastor hoje, de apostasia. Não é a ausência do nome de Deus, nem a ausência de religião, não. É a ausência mesmo de Jesus, a ausência do Evangelho, a ausência da essência, né? Estava ouvindo a irmã pedindo oração também sobre uma situação com um vizinho e ela fazendo de tudo para evitar conflito, para que o Evangelho não seja escandalizado, né? O nome do Senhor Jesus não seja escandalizado. Então são coisas assim simples, mas eficazes, eficientes, que a gente vai vivendo nesse mundo evangélico e vai sentindo falta desse tipo de compromisso com aquele que é a nossa base, que é o nosso alicerce. E nós temos uma escritura já profetizada pelo profeta Isaías,
Isaías capítulo de número 28, versículo 16. Se puder colocar aí também, já me adianta aqui, Glauber. Então, nós temos esse texto de Isaías 28, 16, que ele é muito claro e até se antecipa ao próprio texto que o Senhor falou há muitos anos depois, né? Mais de 700 anos depois, foi quando Jesus falou estas palavras a Pedro. Mas no livro de Isaías, capítulo de número 28, versículo 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que... foi rápido aqui, deixa eu voltar aqui. Preciso ler para mim poder ter o meu raciocínio aqui. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra viva. Eu vou ler aqui, Glauber, aqui, porque é muito rápido e eu não estou acompanhando aí. Mateus 28, versículo, ou Isaías 28, versículo 16. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. E esta pedra já assentada é o próprio Senhor Jesus, como ele mesmo diz, né? Como ele mesmo declara para Pedro que a igreja seria edificada sobre aquela pedra, aquela rocha que seria ele. E nós encontramos Paulo falando aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 3:11, e ninguém pode pôr outro fundamento, outro alicerce naquele que já foi posto, que é o próprio Senhor Jesus. E se nós levarmos para um lado mais pessoal, o Senhor Jesus, ele é o nosso alicerce, o alicerce da nossa vida. Nós precisamos entender isso, que cristianismo sem Jesus não vai passar de religião, não é cristianismo. E vale a pena a gente pensar em cada detalhe da nossa fé, como ele de fato sendo o alvo, o centro da nossa fé, o próprio Senhor Jesus. Como coisas muito simples, oração em nome dele, né? Tudo na nossa vida se movendo para glorificar o nome dele. O que eu quero não deve ser meramente para que a minha dor seja amenizada, para que os meus sonhos sejam realizados, mas que tudo isso seja para a glória do nome dele, e seja para que ele seja exaltado e ele cresça, como disse o próprio João, ele cresça, o nome dele cresça, e a nossa humilde posição de filhos adotados, ela seja de fato esta posição, né, de humildade, de filhos eleitos por ele. E Pedro também, escrevendo na primeira carta, no capítulo 2, é muito interessante esse texto, porque há algo minucioso que Pedro declara para nós aqui, que a gente precisa entender. Se você está com a sua Bíblia aí, 1 Pedro 2, versículo 4, diz assim: ora, só um momento que eu errei aqui a referência. 1 Pedro 2, 4 diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa.
também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Irmãos, nesse texto, a pedra que é Jesus, observe que Pedro diz que ela é uma pedra viva, é uma pedra eleita e preciosa, e é a pedra principal, a pedra principal. Cristo, ele deve estar firmado na nossa mente como sendo o alvo a ser direcionado toda a nossa perspectiva de fé e de vida. A gente vive momentos muito delicados hoje de pessoas professas até se declaram cristãos, declaram como pessoas de fé, pessoas religiosas, mas elas ficam o tempo todo medindo o seu relacionamento com Deus com base nas suas emoções, com base até no seu sofrimento, na sua vida prática. Se Deus abençoa mais um irmão, em tese aqui, do que ele, se ele acha isso, é porque Deus ama mais o irmão, ama menos ele. E aquela situação toda, por que tanto sofrimento disso, por que tanto sofrimento daquilo, o que eu fiz para merecer? E quando a gente atenta para um cristão que ele está alicerçado no Senhor Jesus, ele é um cristão que ele tem as suas emoções resolvidas. Ele não está servindo a ele como que alguém que está sendo ludibriado, enganado, quanto a tudo que a gente vive no mundo. Não. Claro que nele estamos aqui para viver a intensidade da vida com felicidade, com paz, com amor e graça, mas ele não nos isentou de sofrimento. Há pessoas que desconhecem tanto o Evangelho, desconhecem tanto o que é servir a Jesus, que para elas, quando falam em sofrimento, elas acham que isso é algo que não deveria acontecer na vida do cristão. Se acontece, já diz logo, o cristão está em pecado. Né? Eu sempre procuro colocar, imagine comigo uma situação da igreja primitiva. Eu fico pensando que o evangelho era algo tão assim nítido, a revelação do amor de Deus, da graça de Deus, porque era um contexto tão hostil à vida humana para quem queria servir a Jesus, e eles, quando entregavam a vida a Cristo, eles já sabiam o que iriam passar. Era um ambiente, um sistema onde os cristãos eram perseguidos, eram humilhados, perdiam seus bens, perdiam suas famílias, eram separados, né? Eram mortos, lançados nas arenas dos leões, tinham que ir para a guilhotina. Em uma certa época da igreja, os cristãos eram usados como combustível para fazer fogueira, para iluminar jardim, para iluminar pátio de casas dos imperadores, enfim, muitas coisas absurdas. E a gente observa, então, que mensagem era essa que convencia estas pessoas a se entregarem, a crerem em Jesus? Que tipo de mensagem era? Então, que tipo de cristãos eram formados ali mesmo nesse ambiente tão cheio de problemas gerados para quem queria servir a Jesus? E nós precisamos viver a nossa vida cristã aqui, de fato, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. E não podemos nos esquecer disso, né? Não podemos estar esquecido disso de forma nenhuma. E quando a gente passa a querer servir a Ele,
simplesmente com base em nossos sentimentos, nós estamos demonstrando imaturidade, né? Com certeza estamos demonstrando. E quando a gente olha para essa declaração de que Cristo, ele é pedra viva, a principal pedra de esquina, pedra eleita e preciosa, precisamos nos reportar ao valor que tem essa pedra que é o próprio Senhor Jesus, que nós estamos alicerçados nele. Ele é o autor da vida. Em Atos 3,15, diz que mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Então ele é o príncipe da vida, o autor da vida, né? E a gente precisa entender. O Senhor que teve a ideia de criar a vida. A vida é um projeto de Deus, então nós fomos gerados por ele. Sua vida é a obra-prima de Deus, a obra-prima do nosso Criador. Todas as coisas, João diz, foram feitas por ele. E nele estava a vida. E sem ele, João ainda diz, nada do que foi feito se fez. Se a vida é uma grande vitória, devemos estar glorificando o autor da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Não sei qual o problema que você enfrenta hoje, qual a situação, problema físico, emocional, financeiro, independente de qual seja a sua situação. Devemos reconhecer que a nossa vida por si só, o fôlego de vida já glorifica Ele, porque Ele é o autor da vida. Isso estamos falando da vida humana, da vida humana. Agora, imagine agora, quando Ele mesmo diz em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando o escritor escreve em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também diz, o ladrão vem senão, escreve, o ladrão vem senão a matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a gente olha para ele, que é o nosso alicerce, e ele é o autor da vida. O autor da vida. Você pode estar sofrendo, você pode estar com muitas angústias, mas se você olhar para a vida física, para a vida espiritual, que somente ele foi capaz de te dar, você irá continuar de pé e glorificando o nome dele, exaltando a ele. Essas são as maiores motivações básicas da fé cristã, entendeu? E são das coisas simples que devemos nos lembrar também. Estamos muitas das vezes atrás de coisas extraordinárias e grandes, quando temos nos esquecido de coisas simples, né? Nos esquecido de coisas simples. E além dele ser o autor da vida, o nosso Senhor, que é o nosso alicerce, ele também é quem mantém a vida. Ele é quem mantém a nossa vida de pé, ele quem nos mantém vivo, é ele quem nos sustenta, é ele que mantém o nosso fôlego de vida, é ele quem mantém a nossa vida eterna. Como já disse para vocês, de João 15 também, ele é a videira e nós somos os ramos que estamos ligados nele. E a vida dessas varas, desses ramos, provém dele. Em Atos, capítulo de número 17, versículo 18, nele vivemos, nos movemos e existimos. O que eras, somos ou seremos, dependente unicamente do Senhor. Afinal, como escreve Tiago, eis agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, é um vapor que aparece e um pouco e depois some em um lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago disse isso no capítulo 4. Se o Senhor quiser, se ele tem todas as coisas nas suas mãos, se ele é
o autor da vida, se é ele quem mantém a vida